Voz da América. Angola Saúde em Foco. Hoje, no Angola Saúde em Foco, temos o Dr. Luvoalo Ndongala, especialista em doenças venéreas, que vai esclarecer-nos sobre doenças sexualmente transmissíveis. Eu devo alertar que recebemos imensas questões durante a semana. Antes de falarmos com o Dr. Luvoalo, duas notas ou três importantes esta semana sobre a Covid-19. Os Estados Unidos atingiram o marco de 500.000 de mortes devido à doença. Moçambique recebeu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 na quarta-feira, dia 24 de fevereiro. O primeiro lote de vacinas tem entre os grupos prioritários os profissionais de saúde. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse, no entanto, que esta é apenas uma primeira fase. Moçambique e os demais países africanos de língua portuguesa, bem como o Brasil, devem receber 15 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX, liderado pela OMS, cuja iniciativa vai permitir a quase uma centena de países menos desenvolvidos e pobres terem acesso à vacina. Contemplado pela iniciativa COVAX esta semana foi o Ghana, que recebeu 600.000 doses da vacina Oxford AstraZeneca. Vamos ao tema principal deste Angola Saúde em Foco. Dr. Luvoalo Ndongala, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, acima de tudo, pelo convite. E nesta preocupação do programa Angola em Foco, levar mensagens educativas para nossas comunidades. Isso é fundamental. Agradecemos isso. Doutor, muito obrigada a nós pela disponibilidade e vamos começar já com aquela pergunta mais geral. Que cenário é que o doutor nos pode traçar da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis em Angola? São também designadas doenças venéreas. Venéreas provém do latim, que significa Vênus, ou deusa do amor. É justamente por se tratar do amor, envolve os órgãos do amor, segundo alguns contos na gíria, e do ponto de vista da saúde, envolve então o aparelho gênito urinário, isto é, o aparelho genital, que seja masculino, feminino, e o aparelho urinário. A promiscuidade, a facilidade de aquisição de certos lugares, certas posições, certas dificuldades em ascender ou obter alguns bens de necessidade de primeira linha, ocorrem então alguns fenômenos de promiscuidade, o que resulta então aquela ligação, aqueles relacionamentos intempestíveis, aqueles relacionamentos ocasionais e que levam então à atual disseminação de doenças venéreas no nosso seio. Por outro lado, a própria falta, o nível de alfabetização, o nível de conhecimento de mensagens educativas sobre saúde, leva também à ignorância no cumprimento de certas orientações, ou seja, de certas medidas de prevenção das doenças, e dali ocorre então a propagação das doenças, a promiscuidade facilita a disseminação das doenças no seio de uma determinada comunidade, independentemente da faixa etária dessa comunidade. Acima de tudo, sim. Quando fala desses comportamentos de promiscuidade, que doenças são as mais comuns resultantes desses comportamentos? Desses comportamentos, as doenças mais comuns em Angola surgem então a gonorreia, surge a sífilis, a hepatite B e o grande dilema, a dor de cabeça de hoje é o HIV, para além de outras doenças também do foro de transmissão sexual. Qual é a faixa etária mais afetada pelas doenças sexualmente transmissíveis em Angola? Em Angola, a partir dos 12 anos aos 35 anos é a idade mais vulnerável. Na puberdade, na adolescência,
É a altura em que os jovens querem experimentar. É a altura em que os jovens querem trocar experiências, querem tentar descobrir. E é ali onde cometem-se erros. É ali, nessa faixa etária, dos 12 aos 35 anos de idade, em que há mais interação, em que há mais procura de satisfação, procura do desejo, dos prazeres. E as ilusões que às vezes os jovens sofrem ao nível da sociedade, nas escolas, as influências dos amigos, das amigas. Portanto, é nesta faixa etária em que as pessoas correm mais risco de contrair essas doenças sexualmente transmissíveis. Por isso vai a nossa alerta. As ilusões, as fantasias usadas para a consumação de um ato prazeroso também são vias de contaminação. Doutor, eu aproveito para colocar esta questão de Moussa Garcia, um angolano em Jacarta, na Indonésia, e ele gostaria de saber, neste momento, com a pandemia da Covid-19, quais as condições de atividades na assistência aos doentes infectados com as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, e no quadro da assistência financeira, ele quer saber se houve um aumento nas receitas sobre ajuda financeira para este setor por parte do Ministério da Saúde. Vou alertar o seguinte, não falo pelo Ministério, mas sim falo à luz do Plano Nacional de Contingência para a Pandemia da Covid, que é um documento que serve de base de orientações para a implementação de certas ações. As atividades assistenciais médicas aos doentes, de forma geral, não só no caso das doenças, quer dizer, essas doenças de forma geral, em nenhum momento cessou. Houve sim uma adaptação dos serviços de atendimento ao ambulatório, de modos a evitar aglomerações, de modos a evitar muito tempo de permanência nas unidades sanitárias, onde até no momento é do nosso conhecimento que nas unidades sanitárias é também um foco principal de onde tem alto índice de contaminação. Portanto, foi nesse contexto em que orientou-se então a criação de uma área específica das unidades sanitárias e algumas restrições, mas na verdade nada parou. As assistências médicas no ambulatório continuam de forma restringida, mas já sempre o segmento é o serviço de banco de urgência, aquela adaptação toda que ainda está em curso, em função daquelas doenças que têm mais, conforme são consideradas um problema de saúde pública, no caso o HIV-Sida. Há sim uma disponibilidade, há sim um esforço grande por parte das autoridades sanitárias, quer seja no segmento dos doentes e também na própria promoção da educação para a saúde nesses doentes, ao nível das comunidades, ao nível das igrejas, praças, de uma forma geral. Há sim esse plano, há até hospitais específicos em que tem uma área de segmento a esses doentes que apresentam esse tipo de patologia. Muito bem, doutor. Vamos continuar com as perguntas que nos foram chegando durante esta semana e são muitas. António José diz o seguinte: Covid-19 que surgiu há um ano já tem vacina. Para quando a vacina contra a AIDS ou SIDA? E ele continua: um indivíduo com SIDA será que faz parte do grupo de risco? Porquê? Que grau de perigo pode existir quando um indivíduo com SIDA fica infectado de Covid-19? Certo. Sem criar conflitos de interesses, olhando a evolução natural da Covid e olhando também a evolução natural da SIDA, faz-nos raciocinar da seguinte forma. SIDA, quando surgiu, em nenhum momento foi decretado estado de emergência. Mas já quando surge a
pandemia da Covid-19, até o termo pandemia já disse, foi decretada em diversos países, decretaram um estado de emergência. O que quer dizer, de uma forma lógica, é que houve necessidade, quer dizer, criou-se medo, criou-se um pânico e o fruto desse pânico motivou, então, intensificar as investigações. Por quê? Porque automaticamente disseram que, no caso da SIDA, é uma doença sexualmente transmissível. Quem usar o preservativo, usar os meios de proteção, não corre o risco de ficar infectado. Mas já no caso da pandemia, da Covid-19, muitíssimo diferente. Todo indivíduo corre o risco de ficar infectado. Dali surgiu, então, o medo, o pânico, e intensificou os cientistas, intensificou os laboratórios, o que não aconteceu na era da SIDA. O que significa dizer que o impacto mundial da Covid foi extremamente diferente, ou é extremamente diferente, como houve, então, até o ponto de decretar um estado de emergência, contrariamente no caso da HIV. Este medo da comunidade, este medo mundial, este pânico todo, acelerou os investigadores na área científica, quer seja do ponto de vista com interesses pessoais, houve milionários, multimilionários que ficaram em frente, investiram, colocaram à disposição suas heranças, milhões e milhões, para acelerar então a investigação da vacina, a descoberta da vacina, que teve medo de contrair e morrer. Então esse pânico todo criou. E por que então que já tem a vacina da Covid? É justamente por isso. Houve mais investimento, houve mais empenho, houve mais financiamento, contrariamente no caso do HIV. Dentro desses interesses todos, quer seja do ponto de vista pessoais, grandes empresários, grandes cientistas também, houve também interesses de comunidades, países que quiseram ou que pretendem ficar em frente à luz dessas investigações todas. E, por outro lado, também são os interesses dos grandes laboratórios a nível mundial em colocar no mercado uma vacina que vai controlar, então, essa pandemia da Covid-19. Agora, quando dissemos que quando é que será a vacina da AIDS, ou seja, a vacina da SIDA, eu digo abertamente, de forma pessoal, eu não sei. Mas olhando atualmente no que tange o materialismo que se põe ao nível das diversas sociedades mundiais, não quero especular, mas eu aconselho o caro colega, o caro jovem Antônio José, é pautar mesmo pela prevenção. Não adianta curtir a vida de forma leviana, ofuscando as medidas de orientação para a proteção da transmissão das DTNs, das doenças de transmissão sexual, mas a verdade é que no momento para essas doenças, especificamente para a SIDA, ainda não há vacina, portanto devemos mesmo pautar pela prevenção, usar o preservativo, aquelas informações todas que nós conhecemos. Doutor, qual é o perigo, o risco para pacientes infectados com SIDA em relação à Covid-19? Em relação à Covid-19, é importante nós termos em conta de um indivíduo com SIDA, com síndrome da imunodeficiência adquirida, conforme o nome da terminologia diz, a imunodeficiência, é uma situação, é uma doença, é um síndrome que diminui o sistema de defesa do organismo. Isso significa dizer que a pessoa corre o risco de adoecer sempre que tiver contato com o vírus da Covid. Quer dizer que a pessoa com SIDA tem baixa imunidade, tem facilidade de adoecer. Por isso, qualquer contato com o vírus da Covid, então este indivíduo com HIV, ou seja, esse indivíduo com SIDA, corre mais risco em relação ao indivíduo que não tem vida, não tem SIDA. Exatamente, doutor. É exatamente isso, imunodeficiência. Se o nosso sistema imunitário está em baixo,
um paciente com SIDA de facto está vulnerável não só à Covid-19, mas a várias outras doenças, e muitas vezes por isso é que se disse por muito tempo não morreu de SIDA, morreu devido às complicações, não é? Criadas pelo vírus que removeu a esse indivíduo a capacidade de se defender de outras doenças. Mas, doutor, como vimos, diga. Quero deixar bem claro. Há uma outra situação. Contrariamente nos outros indivíduos que não são, ou seja, não têm SIDA, o risco também, mesmo após de contrair a Covid-19, o coronavírus, há um maior risco também, devido mesmo a essa baixa unidade, essa baixa células de defesa do organismo, há mais risco desse indivíduo evoluir para as formas mais graves da Covid-19. Isso é, embora alguns indivíduos vão apresentar-se com sintomas leves, esse indivíduo com SIDA, ao contrair a Covid-19, corre maior risco de evoluir das formas graves. Isso é, a Covid vai iniciar com os seus sintomas leves, vai evoluir de forma moderada, vai evoluir com os sintomas mais graves, isso já envolve a pneumonia e, consequentemente, o envolvimento devido mesmo a essa déficit de respiração, essa dificuldade de respirar, vai evoluir com insuficiência respiratória. Como é graças ao oxigênio que as outras células, os outros órgãos-alvos sobrevivem no organismo, então acomete também os órgãos-alvos. Isso é, o cérebro afeta o cérebro, o doente inicia com uma insuficiência respiratória, depois evolui ao agrava-se com uma insuficiência do ponto de vista do sistema neurológico, o doente entra em coma, o doente entra em falência renal, e, devido mesmo a esse quadro infeccioso, o doente pode também evoluir com um quadro que nós clinicamente chamamos de sepsis. Isso é, uma infecção do ponto de vista generalizado. Quer dizer que o vírus não só infectou o pulmão, mas o vírus infectou também todo o sistema, de uma forma geral, todo o organismo. Muito obrigada, doutor Lovoalo, por esse esclarecimento. E nós, como vimos, o doutor Lovoalo, no início, deu assim alguns pontos de que as doenças sexualmente transmissíveis não se limitam à SIDA. De facto, é o maior problema, como o doutor também disse, mas há outras. Em Malange, a prática de atos sexuais desprotegidos aumenta o número destas doenças sexualmente transmissíveis na província, como nos conta o correspondente Isaías Soares. A prática de atos sexuais desprotegidos aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis na província angolana de Malange. A média da idade varia entre os 20 e 45 anos em ambos os sexos, mas a mais afetada é a juventude. O Centro de Saúde Privado Nzoj observa mensalmente cerca de 50 pessoas infectadas, confirmou a médica Paula Kanda. Dentre as mais comuns no grupo das transmissíveis não crônicas, temos as tricomoniases, temos também a blenorragia, sífilis e a clamidiase. Essas entram no topo das 4 mais frequentes que aparecem aqui no nosso centro. E das transmissíveis crônicas, quer dizer, aquelas que são doenças de transmissão sexual, mas que não têm tratamento, temos HIV, hepatite B, as papilomatoses e citomegalovírus. Apesar de que essas duas últimas nós detectamos através da sintomatologia clássica que elas apresentam e não necessariamente através dos meios diagnósticos. Alguns pacientes confundem os sinais das ITS com as doenças do sistema urinário. As doenças sexualmente transmissíveis não crônicas, os sintomas são mais clássicos e aparecem, são identificados com facilidade, como por exemplo comichão vaginal, ou ardor no pênis, saída de secreção purulenta ou líquida pelo pênis. Esse estamos a falar fundamentalmente da tricomoniasis, da blenorragia, vulgo chamado gonorreia, que é uma das mais frequentes aqui,
e da sífilis, que normalmente essas patologias tendem a confundir os nossos jovens ou a nossa comunidade com doenças do fórum urinário. As salas de aconselhamento e testagem implantadas nas unidades hospitalares públicas SAT-TV receberam no ano 2020 mais de 100 de pessoas infectadas. Supervisora provincial do programa do HIV-Sida, Maria Futa. Mais de 100 pessoas dirigiram-se aos nossos serviços, ou à procura dos serviços para o tratamento da gonorreia, a candidíase e também a sífilis. Que das infecções mais raras temos a herpes zoster, não é? Que são infecções que muitas das vezes podem atingir ou no rosto, quer dizer, atinge as partes com nervos. E aquilo parece ser fogo de Deus. O município de Malange lidera o gráfico de ocorrências, enquanto os outros 13, a média anual é de 5 casos. É no município de Malange onde há maior envolvimento de parceiros do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias. Temos os nossos parceiros também, temos a NASO, a ADRA, temos a Polícia Nacional, temos a Rádio Malange, a TPA, assim como a Cruz Vermelha. Ou na comunidade onde eu vivo, passo a informação. A informação essa que prima-se nos cuidados ou na prevenção da mesma doença. O elevado custo com o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e a infertilidade afetam as famílias e a sociedade. Já que se gasta muito dinheiro, às vezes, para tratar essas patologias, e também no meio social. Por quê? Porque das grandes complicações das doenças transmissíveis sexualmente são a infertilidade e as doenças inflamatórias pélvicas. Doutor, vamos a mais uma pergunta que é comum a vários ouvintes e internautas. O que é a herpes? Tem cura? Qual é o tratamento? Bom, a preocupação desses caros internautas em saber sobre herpes é muito boa essa iniciativa. É sempre positivo quando o paciente, quando a comunidade também vem atrás de nós procurando informações. Isso é muito bom. Alerta então que a herpes é uma doença viral causada por um vírus herpes. Dentro das doenças sexualmente transmissíveis, herpes também faz parte dessas doenças. Quer dizer, quando tiver que fazer sexo, ou se estiver a fazer sexo com um indivíduo infectado com herpes genital no caso, corre o risco de se infectar também. Quando principalmente não tem o hábito de usar preservativos. Como vai se manifestar então essa herpes? Essa herpes, a forma simples de manifestar é o surgimento de lesões de pequenas borbulhinhas ao nível dos órgãos genitais. Claro, no homem pode aparecer frequentemente ao nível do pênis, na glande, e na mulher, na vulva, aí junto aos pequenos grandes lábios da vulva, é ali onde aparecem essas pequenas borbulhinhas e que associa-se a uma sensação de ardor. Na verdade, não são dolorosas, mas essa aderência que essas borbulhinhas trazem provoca um certo incômodo e há sempre a necessidade do indivíduo colocar a mão, uma ligeira coceira para tentar aliviar-se dessa ardência. Em função do aparecimento dessas lesões, o indicativo, a recomendação é mesmo procurar um profissional de saúde. Porque quem aparece ou quem apresenta uma doença venérea, especificamente quem apresentar o herpes no caso, a avaliação médica não pode estar só e somente só na herpes que esse doente apresenta. Subentende-se que teve uma relação desprotegida e automaticamente nós temos que ir à busca das outras doenças venéreas também. Portanto, é bastante importante esse indivíduo que apresenta essas borbulhinhas e que relaciona o surgimento, ou semanas atrás,
teve um contato sexual, quer seja de qualquer forma, sabemos também que há outras formas em que, às vezes, a nossa comunidade tem tendência, os hábitos culturais, a forma de praticar sexo, quer seja de via dos órgãos genitais, via anal, via genital, também via oral. Há necessidade, então, de ir atrás também apesar de que nós chamamos herpes genital, que é o desaparecimento desse herpes ao nível dos órgãos genitais, deve-se investigar também o aparecimento dessas borbulhinhas ao nível das outras mucosas, para além da mucosa genital, no caso, a mucosa anal, a mucosa oral. E o tratamento deste indivíduo, no caso, não deve estar só nesse indivíduo, como sabemos, ele é uma doença sexualmente transmissível. O parceiro também, ou os parceiros, sabemos também que a nossa poligamia, nós devemos fazer o acompanhamento da cadeia toda dos indivíduos que têm que ser relacionados com esse indivíduo que foi diagnosticado com uma doença venérea, no caso, a herpes genital. Doutor, temos aqui um comentário uma destas pessoas que fez a questão sobre a herpes, teve depois o comentário de uma outra internauta, Ângela Jugman, que diz que a melhor cura para a herpes é o alho, esfregar na zona infectada, por exemplo, nos lábios da boca só. Portanto, eu acredito que o que ela quer dizer é que na área genital o alho não é aconselhável, mas que se a pessoa tiver herpes oral, que pode colocar alho, esfregar alho. Eu aproveito para lhe perguntar sobre estas dicas caseiras, se funcionam ou não, ou se desaconselha. Portanto, por favor. Sempre tenho o cuidado de desencorajar os tratamentos caseiros aos meus doentes. Mesmo durante as campanhas de promoção e educação para a saúde das comunidades, que seja ao nível das igrejas, mercado, recintos públicos, até mesmo nos hospitais, incansavelmente nós alertamos os riscos, as complicações imediatas e as complicações a longo prazo do tratamento caseiro que muitas comunidades, que muita população às vezes abdica. O certo é, quando aparece sinal ou sintoma de uma doença qualquer, procurar os serviços de saúde. Não incentivo e, portanto, esse esclarecimento também de se o alho cura ou não cura, penso que nós devemos apoiar o que é científico, o que está descrito na literatura científica dentro da medicina convencional, o qual eu estou habilitado a exercer. O tratamento caseiro não aconselho as pessoas porque, apesar de que as doenças parecem ser de forma que ela apresenta-se, somente o profissional de saúde especializado pode diferenciar essa doença com outras doenças. Nós usamos o termo fazer diagnóstico diferenciais. Por vezes, o que o colega teve, ou o internauta teve, ele próprio fez o seu diagnóstico pensando que seja herpes. Mas há outras doenças também que aparecem com o surgimento dessas borbulhinhas e que pode confundir. Nada, ninguém é habilitado, alguém especializado para fazer esse diagnóstico. Como vai fazer o diagnóstico? Com base na informação. O fato de aplicar alho ou a vizinha, o fulano aplicou o alho e naquele indivíduo supostamente teve resposta satisfatória, nós alertamos também o seguinte: muitas das vezes o que vê, as consequências não são imediatas, mas traz consequências a longo prazo. Nós totalmente desencorajamos esse tipo de prática de tratamento caseiro. No caso de alho, ok? Perder tempo, procura sempre um profissional para fazer o diagnóstico certo na hora certa. Doutor, antes de nós irmos à próxima reportagem em vídeo, que aliás toca tratamentos caseiros,
Vamos à pergunta de Cláudio Xavier. Ele gostaria de saber qual é o tratamento eficaz para a hepatite B e, mais uma vez, pergunta também se existe um tratamento caseiro para a hepatite B. Eu acho que aqui o doutor pode já responder, não é, à entrada que tratamentos caseiros não são para aqui chamados. Só para não ser repetitivo, tratamentos caseiros, não conforme disse na gira, não é minha praia. E também não aconselho pessoas a dedicarem ao tratamento ou a recorrer ao tratamento caseiro, devido àquelas razões todas que já fiz referência anteriormente. Quanto no internauta Cláudio Xavier, quer saber o tratamento eficaz da hepatite B. É ali onde surge o grande problema. A hepatite B faz parte também dessas doenças de transmissão sexual e é causada por um vírus da hepatite B. Como o causador da doença é um vírus, automaticamente o tratamento eficaz é usar medicamentos que combatem este vírus. Quais são esses medicamentos? São os medicamentos antivirais. Acima do tratamento antiviral, nós sempre temos a preocupação de incentivar as pessoas na prevenção. A hepatite B tem várias formas de manifestações. Muitas das vezes, a forma simples, ou seja, a forma mais comum é assintomática. E muitas das vezes é diagnosticado quando esse indivíduo vai a um hospital ao procurar assistência e é solicitado de forma rotineira. E surge, então, positividade nos exames de hepatite B. O que significa dizer que ele esteve assintomático e não apresentou esses sintomas todos. Dali surge, então, a informação de que tem a prevenção, e a prevenção é através da vacinação. Fazendo a vacinação, há maior probabilidade de evitar adoecer. A hepatite B, quer seja na forma assintomática, tem também a sua forma de manifestação prolongada. Pode manifestar-se mais tarde e de uma forma crônica. E é também assim considerada que a hepatite B é uma doença com manifestações crônicas. E que muitas das vezes aquela sintomatologia inicial, aquele desconforto abdominal, aquelas náuseas, aquela fraqueza, aquela estania toda, já nas formas mais complicadas, surgem então as outras doenças hepáticas, surgem então as complicações que nós chamamos de hipertensão portal, surge então aquela vasta gama toda de manifestações no decorrer então das doenças dessa infecção por hepatite B e, acima de tudo, o surgimento do adenocarcinoma do fígado. Isso é câncer do fígado. Iniciou simplesmente com uma relação desprotegida, contraiu o vírus na sua adolescência, poderia ter nos seus 15 ou nos seus 30 anos de adolescência, já na puberdade, até mesmo na idade adulta. Mas as manifestações, ou seja, as complicações vêm surgir na sua década dos 50 anos, 60 anos. Então, o profissional tem a responsabilidade de puxar a informação toda, levar a informação para a camada mais jovem, de que as doenças de transmissões sexuais são facilmente diagnosticadas e facilmente preveníveis, e a única forma é ter um parceiro único, é usar sempre preservativo dentro, ou seja, quando tiver relações ocasionais, e principalmente ter uma conduta, quer dizer, outros fatores de risco que estão na base também do contraimento, ou seja, da infecção dessas doenças sexualmente transmissíveis de outra forma geral. A promiscuidade, a poligamia. E falando também, quero aproveitar a oportunidade de fazer referência também, apesar de nós considerarmos doenças sexualmente transmissíveis, há um outro grupo de doenças também ou um grupo de faixa etária de indivíduos que podem apresentar essas doenças sexualmente transmissíveis, mas
a forma de contaminação não foi a via sexual, ou seja, não foi o contato sexual. Por exemplo, uma criança que nasce com conjuntivite gonocócica, esta criança, com certeza, a mãe durante a gravidez teve a gonorreia, não fez o tratamento e contraiu a criança contraiu a gonorreia durante a gravidez, durante o trabalho de parto. HIV também, outra forma de contaminação, de infecção, é contato através do trabalho de parto da mãe para a criança. Falo dessas doenças, dessas outras vias, quer dizer, alertando também que são doenças sexualmente transmissíveis, mas a via de transmissão, a via de contaminação ou a via de infecção não foi contato sexual, mas sim foi outro tipo de contato do agente com mucosas, do agente com sangue da criança ou do jovem saudável. Sim, temos também as transfusões de sangue, não é, doutor? Em que algumas vezes, por pouca sorte dos pacientes, podem contrair o HIV ou até mesmo a hepatite B sem saberem. Alerto também a questão de higiene íntima, tanto do lado das senhoras como do lado dos senhores, é bastante fundamental. Doutor, está a tentar adivinhar o que se vai passar a seguir. Então, eu vou-lhe pedir para aguardar esse pensamento aí, porque nós já lá vamos e já vai entender porquê. Sabonetes, lenços umedecidos, loções e até desodorizantes são usados por mulheres na esperança de manter as suas partes íntimas frescas e limpas. Em Kinshasa, e que não deverá só ser em Kinshasa, mas esta reportagem chega-nos de Kinshasa, Sylvie Kifare tem usado folhas, ervas e plantas para a sua higiene íntima, mas os médicos não aconselham. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes. Sabonetes, lenços umedecidos, loções e até desodorizantes. Estes são alguns dos produtos que as pessoas em todo o mundo costumam usar na esperança de manter as suas partes íntimas frescas e limpas. Sylvie Kifare tem usado folhas, ervas e plantas para a sua higiene íntima. Eu uso gengibre, uso folhas de tomate, uso folhas de manjericão, assim como folhas de aloe vera. Essas são as plantas que uso para limpar as minhas partes íntimas. É assim que nós, mães, mantemos os nossos corpos sempre secos. Obtenho bons resultados. Kifare, que está na casa dos 40, diz que usar esses ingredientes para a sua higiene sexual é uma abordagem cultural que tem sido seguida de geração em geração. Desde criança, desde pequena, a minha mãe introduziu-me essas práticas, por isso uso essas folhas, as folhas dos ancestrais. O Dr. Mukania é ginecologista. Ele diz que as mulheres devem perceber que, embora essas práticas sejam seguidas desde há muito tempo, elas não são isentas de danos. Não vamos negar que pode haver resultados terapêuticos, mas existem vários perigos. É por isso que nós, médicos, não aconselhamos tanto, porque a prática nem sempre é muito segura. Como, por exemplo, o uso de cascas de árvores, folhas, etc. São coisas que estão inseridas na vagina e que podem transmitir infecções. São coisas que podem irritar e, às vezes, até causar danos. Porque essas folhas, essas cascas, são substâncias químicas e ainda não sabemos muito bem qual é o seu impacto na saúde no geral. Então, é por isso que é arriscado usá-las. O Dr. Mukania diz que, à medida que as mulheres tentam prevenir ou resolver um problema, elas podem criar outro mais sério. A infecção pode ir mais adentro para o útero, entrar nas trompas, às vezes até mesmo no útero, causando infecções mais graves que podem até ter repercussões na maternidade mais tarde. Os tubos podem ficar bloqueados ou pior. Alguns até fazem bolinhas com essas folhas. Às vezes temos visto problemas com fístulas. Um estudo publicado em 1999 na revista Doenças Sexualmente Transmitidas sugeriu que, entre outras coisas, as pessoas que usavam soluções e lavagens caseiras ou compradas em lojas para limpar a vagina tinham maior probabilidade de ter vaginose bacteriana, a causa mais comum de infecção vaginal em mulheres em idade reprodutiva. Especialistas médicos dizem que a genitália feminina é projetada para se manter limpa com a ajuda de secreções naturais. O Dr. Mukania aconselha as mulheres a não inserirem nada dentro das suas partes privadas, como rotina de autocuidado
cuidado. Em vez disso, diz, devem procurar atendimento médico para tratar de qualquer infecção ou irritação. Doutor, vamos então, volta aí a esse pensamento, eu parei-o aí minutos antes. Como é que a higiene íntima pode ajudar a evitar algumas doenças sexualmente transmissíveis? Vamos entender que essas doenças são causadas por agentes patológicos, micróbios, quer seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, e que definem, ou seja, já causam inúmeras doenças. E essas doenças têm diversas formas de manifestação. O cuidado com a higiene íntima, o que significa dizer, no caso de um corrimento vaginal do indivíduo que teve ou tem gonorreia, o uso da roupa íntima, da forma que faz a higienização, o que é que acontece? Infeta esses utensílios, essas regiões, as sanitas, infeta os lenços, guardanapos, a roupa, os biquínis. E o fato, muitas vezes, de nós misturarmos a roupa íntima, lavarem conjuntamente com outras roupas, com outros indivíduos da mesma casa, em conjunto, é outra fonte de disseminação, outra fonte de uma criança que não tem atividade sexual possa apresentar doença sexualmente transmissível. Pequenas gotículas de secreções, às vezes, ficam na roupa interior. Pequenas gotículas de água caem no banheiro, na banheira ou no balde quando nós estamos a fazer a nossa higiene íntima. E a criança, quando vai usar os mesmos utensílios, baldes, o esfregão ou a toalhinha, até a toalha higiênica deve ser pessoal. Então, esse contato com a criança, esse contato com outro indivíduo, são automaticamente entrando em contato com esses micróbios, com esses agentes patológicos, ele também contrai esta doença. Como evitar? A higiene íntima deve-se, quando tem surgimento, ou seja, quando apresenta sinais de doenças venéreas, doenças, tem algum corrimento, tem sinais de dor do baixo ventre, tem sinais de uma ardência, ou seja, de um ardor a urinar, são sinais de infecções urinárias, ou seja, infecções do aparelho genital, procure sempre um profissional para iniciar rapidamente o tratamento. Se não tiver o cuidado, vai contaminar outros, o seu parceiro, pode contaminar também outras pessoas que convivem no mesmo lugar. Do outro lado, nós vamos sublinhar aqui, acima de tudo, a promiscuidade, a poligamia. É bom sempre ter o hábito, depois de uma relação sexual, ter uma higiene, tomar um banho, usar sabonetes, detergentes, assistentes para fazer a higiene, porque outras doenças nem sempre... Olha, há outra doença também, não sei se já ouviram falar do piolho dos genitais. O piolho ao nível dos genitais só o simples contato dos pelos públicos do indivíduo entre si durante o contato sexual também pode transmitir esses piolhos genitais ao nível dos órgãos genitais. A sensação é sempre ter aquela comichão intensa, principalmente no período da noite. Então, há necessidade de ter uma higiene com sabonetes antiestéticos para ter uma higiene íntima, principalmente após as relações sexuais. Doutor, Atenção, muitas doenças sexualmente transmissíveis são assintomáticas. No caso da sífilis, às vezes, o primeiro sinal é o aparecimento daquela feridinhazita que aparece no nível da glândula, ou seja, no plano daquela ferida indolor e que aparece subitamente e desaparece também subitamente, e a pessoa fica relaxada de que desapareceu, está calmo. Não, tem esta evolução natural, tem a fase primária, secundária, terciária, e que durante essa evolução toda o indivíduo apresenta-se assintomático e que muitas vezes até o surgimento desse cancro duro no início, no local da inoculação
treponema, quer dizer, o parasita, ou seja, a bactéria que causa sífilis, não se apercebeu neste momento, neste local de inoculação, apareceu aquela ferida de dolor, e por não sentir nada, simplesmente também devemos ter o hábito de observarmos os nossos genitais. E como essa ferida é indolor, pode passar despercebida. Ali há necessidade de que a pessoa, durante o período em que estiver assintomático, ter pensar que afinal não tem uma doença. Não, tem que ter sempre uma rotina de controle, observação dos nossos órgãos genitais e, acima de tudo, ter, mesmo quando sabe ter uma vida sexual ativa, conversar sempre com o parceiro, procurar não aparecer alguma lesão e sempre conjunto, ou seja, juntamente irem sempre um profissional de saúde, conforme se recomenda que a mulher grávida deve sempre na consulta pré-natal para seu segmento. É importante também que um casal tenha uma rotina também de procurar sempre o médico para fazer contigo, despistar essas doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nos jovens que estão no namoro, que estão no noivado, porque às vezes as crianças nascem com algumas complicações das doenças venéreas também, nesta fase mesmo, é que devem ser evitáveis, não durante a gravidez, como é o hábito muitas das vezes. Doutor, nós estamos a correr contra o tempo. O doutor já mais ou menos tocou aí na questão da sífilis, que era a pergunta que eu tinha a seguir de muita gente que participou com questões durante a semana. Há cura para a sífilis? Isso era uma das perguntas também. Sim ou não? Bom, para não dar muita volta, há cura, sim, senhor. Em todas as fases da sífilis, quer seja na forma primária, secundária ou terciária, tem sempre cura. A cura é bastante simples. Como o causador é uma bactéria, então nós vamos instituir um antibiótico. Cabe o profissional da saúde, cabe mesmo o profissional de saúde diagnosticar que realmente é sífilis e instituir o antibiótico eletivo para combater essa sífilis, essa doença. Mais outras duas, clamídia e gonorreia. Como é que, quais são os sintomas e qual é o tratamento para estas duas doenças? O mais comum é o surgimento do corrimento uretral, no caso do homem, e na mulher é o corrimento vaginal. O surgimento de um líquido de coloração branco-amarelado, algumas vezes parecem com um cheiro assim característico, um cheiro desagradável, e é semelhante a pus. Em função da quantidade deste escorrimento, muitas das vezes pode passar despercebido. Como é que nós podemos orientar o indivíduo, o jovem, pelo menos controlar? Na sua roupa íntima, pode aparecer algumas gotículas, algumas manchas de que molhou, pode até pensar que é urina. Aquele resto de urina durante, ou seja, após o ato da micção. Mas é sempre bom controlar. Logo pela manhã, muito cedo, controla sempre a sua roupa interior, se está úmida. É claro que na mulher nós não vamos confundir esse corrimento com o corrimento fisiológico que acontece na puberdade, que acontece na gravidez, mas a característica desse corrimento, no caso da gonorreia, esse corrimento uretral do homem tem características próprias. O corrimento vaginal na mulher também é diferente do corrimento natural ou fisiológico da mulher. O cheiro tem forma diferente. A consistência, muitas vezes, é um pouco espesso, com essa coloração branco-amarelado, é característica. E associado-se sempre a uma relação prévia, uma relação desprotegida, prévia, numa estimação de 10 a 15 dias atrás, teve uma relação desprotegida e depois desse intervalo de dias surgiu então esse corrimento. Claro, questionamos, quando é que notou? Quando é que teve a última relação?
Relacionamos sempre com isso. E o fato de sentir sempre uma sensação de ardor logo que tiver a urinar, quer dizer, ao fazer xixi, sente o meato urinário arder. Sente a vagina também com uma sensação tipo queimação, algo tipo está a queimar, só no momento em que estiver a urinar. É claro que, se não tiver o cuidado, essa sintomatologia pode estar associada numa fase muito mais acima ou mais grave, em que, para além de acometer os órgãos sexuais, ou seja, os órgãos genitais externos, no caso do homem, pênis, pode também ascender, atingir até os eretéis, atingir até a bexiga. No caso da mulher, subir, atingir até o útero, dando aquele grupo de doenças que nós chamamos de doenças inflamatórias pélvicas, as DIPs, e atingir também as trompas e os ovários. Inicialmente começou com uma simples gonorreia e surgiu, ou seja, agravou-se com essas complicações todas. Daí a necessidade de continuar, insistir sempre, controlar a sua higiene, controlar sempre os seus órgãos genitais para que essas doenças sexualmente transmissíveis não passem despercebidas. Doutor, muito obrigada. Eu tenho a certeza que houve aqui muita gente a tirar notas sobre o que acabou de dizer. Vamos a mais uma reportagem para fechar este programa antes de irmos às recomendações do Dr. Luvoalo Ndongala. Em Kivu do Norte, prossegue o plano de resposta contra a 10ª epidemia de ébola na República Democrática do Congo. Em Kivu do Norte prossegue o plano de resposta à 10ª epidemia de ébola na República Democrática do Congo. Lições valiosas serviram de outras emergências nas províncias. Algumas instalações foram modificadas e estão a ser usadas no tratamento de outras doenças. Existem protocolos que, no final de um projeto de emergência, os ativos utilizados neste projeto vão para um parceiro estatal que é permanente no setor médico. Muitos bens foram disponibilizados para o Ministério da Saúde para que qualquer outra doença que pudesse causar uma epidemia pudesse ser tratada rapidamente graças a esses bens deixados por um projeto de emergência anterior, como cabines construídas no local e prontas para o uso. Ces cabanes sont encore sur le terrain, on peut les activer. Durante a crise de ébola na República Democrática do Congo, de agosto de 2018 a junho de 2020, mais de 50 mulheres acusaram trabalhadores de organizações humanitárias, como da Organização Mundial da Saúde e de outras associações importantes, de exploração e abuso sexual, revelou uma investigação do The New Humanitarian e da Thomson Reuters Foundation. Apesar das acusações, a OMS, no início de fevereiro, enviou especialistas estrangeiros para responder ao ressurgimento do ébola na zona de Biana, em Kivu do Norte. Mas o Dr. Diallo Boubacar, gestor de crises da OMS, disse que a República Democrática do Congo não precisa de pessoal internacional, porque o seu próprio pessoal é competente, tendo passado pelo treino diversificado de 12 epidemias de ébola. Vraiment, ça c'est une fierté congolaise. Et c'était une équipe locale. Este é o nosso orgulho congolês. Foi uma equipa 100% local, uma equipa de proteção civil formada aqui em Goma. Isso prova que temos capacidade local para tratar todas as áreas afetadas. Estou muito confiante de que a capacidade local que existe hoje aqui em Kivu Norte pode servir a Kinshasa, pode servir outros países africanos no caso de futuras epidemias. Aujourd'hui, au Nord Kivu, et cette capacité locale peut servir Kinshasa et servir d'autres pays africains en cas d'épidémie future. Enquanto isso, os residentes da cidade de Goma têm opiniões diferentes sobre a resposta ao ébola. Alguns elogiam os esforços, como a campanha de consciencialização pública. Outros, no entanto, questionam se o ébola existe e se representa uma ameaça. Funcionou bem porque nos deram instruções a seguir para nos proteger do vírus, como evitar apertos de mão, assim como acontece com o coronavírus. Fiquei surpreso ao saber que a 10ª epidemia de ébola foi derrotada. Não sabemos se usaram drogas para derrotá-la. Hoje dizem que voltou. Não sabemos se vencemos a epidemia em primeiro lugar. Ouvimos dizer que o ébola está de volta, mas não há prova disso. Temos as nossas dúvidas, tememos que possa ser uma invenção. Ainda não terminamos com o corona e eles nos trazem o ébola. O que é isto?
Deixe que nos mostrem uma vítima desta doença. Mtu mwenyewe alikufa na ile magonjwa, mwili yake iko namna gani? A 7 de fevereiro, o ministro da Saúde declarou um surto do vírus ébola após um caso confirmado na província de Kivu do Norte. 4 novos casos foram registrados em Butembo, incluindo 2 mortes. Esta é a 12ª epidemia geral na República Democrática do Congo e a terceira em 2 anos. Dr. Lovoalo, chegamos mesmo ao fim do programa. Que recomendações gostaria de deixar aos nossos ouvintes e internautas no que toca a comportamentos sexuais saudáveis? O comportamento sexual saudável, independentemente dos hábitos e costumes, das etnias, respeitando a religião, os princípios teológicos de cada um, é sempre para os jovens que não contraíram ainda o matrimônio, a abstinência. Se possível, a abstinência. O outro hábito também que nós aconselhamos é sempre fazer o uso dos preservativos. Isto é, vai garantir uma relação sexual protegida. O uso do preservativo. Acima de tudo, respeitando também as diversas formas, ou seja, os desejos em que as pessoas têm o intuito de realizar o seu ato sexual em diversas formas, respeitando esses pormenores, nós aconselhamos sempre que a anatomia, a ciência definiu o corpo humano com os próprios órgãos genitais, os órgãos do aparelho reprodutor, que são órgãos indicados para essa atividade. Os outros órgãos, sublinho, os outros órgãos, assim como o ânus, assim como a boca, não são órgãos com função sexual. Então, vamos deixar de ter. Resumindo, as doenças sexualmente transmissíveis devem ser identificadas preferencialmente logo nas fases iniciais, pois só assim é possível imediatamente o tratamento correto na hora certa, teremos mais chances de controlar a doença. É também importante, nós sublinhamos aqui, que o tratamento seja feito com o casal. Se tem uma mulher, se tem 2 mulheres ou 3 mulheres, respeitando esse hábito todo que eu já mencionei anteriormente, então traga os seus parceiros sexuais à consulta para que todos sejam tratados. Foi o nosso Angola Saúde em Foco desta semana com o Dr. Lovoalo Ndongala. Estivemos a falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e com certeza ficaram muitas perguntas por responder. Doutor, foi uma sessão muito boa. Eu espero poder voltar a tê-lo aqui conosco para mais questões no futuro, porque de certeza que há aqui muita gente ainda a colocar questões sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E já sabe, se quiser enviar perguntas sobre saúde, façam-o todas as semanas. Todas as semanas nós temos um tema diferente. Portanto, para a semana vamos falar de outra coisa que nos afete. Então, fique atento e envie a sua questão para o WhatsApp da VOA, mais 908-652-4584. Este foi o Angola Saúde em Foco da Voz da América. Votos de toda a equipa para todos de uma semana com muito boa saúde. Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português.